E quem chega aqui com a gente agora ao vivo é o professor especialista em estratégia militar, Ricardo Cabral. Ricardo, boa noite. É sempre muito bom contar com a sua experiência nas nossas coberturas especiais, principalmente em se tratando de estratégias de guerra. Na sua avaliação, né? Olha o bombardeio, a gente mostrando ao vivo, em tempo real. O que deve acontecer neste momento? Boa noite para você. Boa noite, Kelly. É sempre um prazer falar com você e com os espectadores da Record. É um momento triste. Isso deve continuar a noite toda. O que aconteceu? O exército israelense, as IDFs, elas cercaram, né? Então você faz um cerco e agora você está batendo, o que a gente chama de bater ponto, né? Você já identificou os alvos e você está batendo, destruindo toda a infraestrutura do Hamas. Qual o problema? Né? Por que esse bombardeio é tão violento? Por que as bombas são tão poderosas? Porque o Hamas ele se utiliza de túneis e das infraestruturas dos prédios embaixo. Então, as bombas têm que ser extremamente poderosas para provocar não só o desabamento dos prédios, como o desmoronamento dos túneis. Esse desmoronamento é que vai permitir estrangular e, vamos dizer assim, limitar o tipo de ação do Hamas. Por quê? No caso de uma invasão terrestre, as forças israelenses não podem entrar com blindado. Eles entram com blindado em determinado ponto e depois eles têm que desembarcar do blindado para poder prosseguir a pé. Ao prosseguirem a pé, dá margem para quê? Para que eles sejam expostos a fogos nas ruínas. Ou seja, o Hamas, os militantes, né, os terroristas do Hamas, fazem fogo numa determinada posição, Israel responde, começa a manobrar para tomar essa posição, eles se invadem a partir dos túneis e atacam de outro ponto. Isso é um problema, né? A invasão por terra vai ter que mudar algumas táticas comuns. E nós ainda não estamos vendo os contra-ataques do Hamas, com drones e mísseis e morteiros, que é o que eles devem fazer quando as tropas entrarem em terra. Eu tenho uma péssima notícia para dar. Isso aí vai se intensificar, provavelmente, à medida que a operação, a deflagração da operação terrestre se aproximar. A gente chama isso de preparação de fogos, né? Você faz a preparação para a força terrestre entrar. E a destruição vai ser imensa. Com isso, os danos colaterais em cima da população civil vai ser grande. Esse aí é o M109, uma versão israelense do M109 americano. É um obus de 155 milímetros que faz um estrago danado. Vocês estão vendo aí. Ele destrói tudo num raio de 50 metros, dependendo do tipo de granada que ele tem. Né? Esses aí são granadas de mísseis. Né? Isso aí normalmente é um míssil que foi lançado. Ele é lançado abaixo, né, para justamente pegar a infraestrutura e provocar o desmoronamento do prédio. Eu tenho uma informação aqui chegando, que realmente Israel deu ultimato para que o hospital seja evacuado. O prazo venceu há 3 minutos. É uma situação muito dramática. E aí quem está em casa pode pensar, poxa, mas bombardear um hospital, bombardear, por exemplo, uma escola, né? Não tem sentido nenhum numa estratégia de guerra. Mas como você mencionou agora há pouco, o Hamas se utiliza dessas estruturas para se esconder, para criar túneis subterrâneos. Seria isso? A questão é justamente essa. É o que eu chamo, né, da valentia dos covardes. Né? Eles fazem isso muito bem. Ou seja, eles, nessas áreas, nos hospitais, nas creches, nas escolas, embaixo, ou mesmo nessas estruturas, eles usam como pontos de reunião, como pontos de depósitos de armamento, de munição, de foguetes, de explosivos, para reuniões de lideranças. E Israel, através da inteligência, no caso aí, deve estar sendo usada a MAL e o Shin Bet, eles estão levantando esses alvos e passam para as IDFs, para as Forças de Defesa de Israel, que iniciam um bombardeio. Você viu ali, eles estão usando, eles provavelmente agora vão usar mais obuses, né, que é aqueles canhões que nós vimos,
do que foguetes, né? Ou então mísseis lançados de aviões, até por causa do custo, a não ser que seja um alvo de grande valor estratégico, que eles vão usar. Aí usam normalmente bombas 1.500 libras, que provocam uma destruição imensa de um quarteirão. Uma bomba de 1.500 libras destrói um quarteirão, só para você ter uma ideia. Então, a tendência de Israel é ser cada vez mais duro com isso. Esse é o obus que eu falei. Então, a operação nas próximas horas, ela deve se intensificar nos bombardeios, antes de começar uma invasão por terra. Esse é um carro Merkava, né? Ele é extremamente vulnerável para entrar nas cidades. O Hamas tem sido eficiente em destruir essas unidades com mísseis, né? Alguns dizem que até mísseis contrabandeados lá da Ucrânia, outros dizem que foram mísseis fornecidos pelo Irã, mas eles têm sido neutralizados por essas, inclusive hoje, tem neutralizado por essas armas. Hoje, inclusive, há notícias que um helicóptero e um avião podem ter sido derrubados por esse tipo de arma fornecido pelo Irã. Ou seja, o Hamas está respondendo, né, de forma agressiva, né, às tentativas de invasão. Por isso que eu digo, há uma espiral de violência e a tendência é aumentar nas próximas horas. Olha, infelizmente, você que chega agora na Record News, nós estamos ao vivo, direto da faixa de Gaza, que neste momento está sendo bombardeada. O barulho é realmente muito desesperador. Está amanhecendo lá na faixa de Gaza, agora são cerca de 6 horas da manhã, um pouquinho mais, né, de 6 horas da manhã. E o fato é que a faixa de Gaza amanhece sob bombardeios. Ricardo, você que é especialista em estratégia militar, que tipo de armamento Israel deve estar usando agora, hein? Ele basicamente está usando obuses, né? Ele está batendo ponto, porque Israel tem tecnologia suficiente que à noite é indiferente, né? Você já identificou os alvos e eles conseguem, com uma munição tipo Excalibur, que é uma munição americana, mas eles têm uma versão. Os israelenses têm a sua própria versão e eles conseguem bater ponto com esse tipo de munição, ou seja, eles conseguem bater exatamente aonde eles querem. Normalmente, granadas de artilharia batem, tipo assim, um quarteirão, mas esse tipo de munição você consegue bater uma casa, um prédio específico, né? E eles devem continuar fazendo isso, até porque à noite a aviação, ainda que para ela seja indiferente, ela deve estar sendo poupada para aumentar os ataques durante o dia, porque, como eu falei, a intensidade, né, desse nível de operação, o objetivo, desculpa o termo, são termos difíceis, mas é para provocar choque e pavor. Você apavorar as pessoas, você tirar delas a possibilidade de reação, de tamanho medo, né, e desespero que elas ficam numa situação. Lembro que Israel já cortou água e energia de lá, né, e está limitando e cortou completamente a possibilidade de fornecer alimentos. Então as pessoas estão desesperadas, estão fugindo. Essa é a finalidade. Israel está usando contra o Hamas o mesmo tipo de arma que o Hamas usou. Por isso que a intensidade do ataque de Israel, ela é... Aliás, Israel, isso aí é uma crítica que nós fazemos, ela é sempre desproporcional. Ela é sempre muito mais violenta do que qualquer ataque que o Hamas possa vir a fazer. Isso faz parte da estratégia, que é de você não demonstrar fraqueza, não demonstrar temor de usar a violência no mais alto grau contra o seu inimigo. Porque, infelizmente, na área, você ser caridoso, ser moderado, contemporizador, os dois lados, vão enxergar como uma forma de fraqueza, né? Vão enxergar como uma forma de que você está cedendo à pressão. E por isso que eu digo que a intensidade vai continuar. É muito improvável que Israel deixe de fazer uma operação com terra e de forma também
bastante violenta. Infelizmente, não são boas notícias. Exatamente isso que eu gostaria de repercutir com você. Agora, 00:09, pelo horário de Brasília, 6h09 lá na faixa de Gaza. Começa a amanhecer por lá, como a gente mostrou há pouco. Olha aí, essas são imagens ao vivo para você que está ligado aqui na Record News. Ricardo, você já explicou para a gente alguns pontos muito importantes. Hoje, mais cedo, nós mostramos então os tanques ali próximos à fronteira da faixa de Gaza. A gente mostrou também alguns ataques pontuais que vieram se intensificando a partir das 6h pelo horário aqui do Brasil. Agora você disse o seguinte, que por esses ataques é um sinal claro de que Israel já identificou alguns alvos importantes. Daqui para frente, o que pode acontecer em relação principalmente a essa ofensiva dos soldados por terra? Você acha que essa ofensiva deve acontecer ainda neste sábado? O que a gente pode esperar? É muito provável que Israel continue, a gente chama isso de estrangulamento, né? Ele está cercando, né? E cada vez mais ele vai apertando o cerco. Ele já fechou todas as saídas, ele está deixando a população civil, ainda que haja risco de evasão dos guerrilheiros, ele está deixando a população civil sair para que ele possa ter as mãos livres para atacar de forma ainda mais violenta. Isso que a gente está vendo é apenas o começo. A tendência é que ele seja ainda mais violento. E ele vai usar de extrema violência na medida que ele for entrar em Gaza, para poupar a vida dos seus soldados. A questão não é se ele vai entrar nas próximas horas, ou amanhã ou depois. A ideia é que ele vai continuar bombardeando de forma paulatina, abrindo espaços para fim de permitir que quando a tropa dele entrar, ela consiga ocupar, porque para que ele quer ocupar o território? Para que ele deseja ocupar o território? Ele vai atrás de pontos estratégicos. Mas, Ricardo, eles estão bombardeando tudo. Nem tudo. Nem tudo. Ricardo. Ainda há mais coisa para destruir. E, principalmente, a busca da liderança, daqueles líderes operacionais. Porque, como eu falei, a liderança do Hamas está na Turquia, está no Catar, está nos Emirados Árabes. Então, esse pessoal não está lá. Quem está aí é essa criança que está sofrendo. Esses covardes usam as crianças, eles não deixam evadir a população completamente para se protegerem, né? Fazendo dessas pessoas escudos humanos. É isso que eles fazem. E Israel não tem medida com relação a isso. Até porque um porta-voz do Hamas já disse que em Israel não existem civis. E aí o comandante das Forças de Defesa de Israel falou, se aqui não existe civil, nós não vamos considerar civis da faixa de Gaza. É uma espiral de violência louca, né? Os caras perderam completamente a noção do perigo. Querem mais mortes. Os dois lados, os radicais dos dois lados, querem mais mortes. Para quê? Qual o objetivo? Qual o objetivo político disso? É uma coisa sem sentido. Guerra só tem sentido se ela tiver um objetivo político. E o Hamas nunca vai conseguir destruir Israel. E as alianças, e o que chegou próximo, que ainda pode chegar muito mais, de aliados de Israel, para conter possíveis intervenções externas, demonstram claramente que Israel não será derrotado dessa maneira. Se eles querem negociação, como a Rússia está propondo, é parar, né? Parar as ações, parar de lançar foguete, pedir uma trégua para evacuar as pessoas, tratar dos doentes, receber mantimentos e iniciar um cessar-fogo, uma conversação para o cessar-fogo, para a entrega de reféns. Pelo modus operandi do Hamas e pela experiência que a gente sabe, provavelmente a possibilidade de ainda existirem reféns vivos é bem pequena. É uma coisa, pelo que aconteceu no passado, o Israel vai conseguir os corpos, que até por causa de questões religiosas é importante. Mas a tendência é essa espiral de violência continuar. Até porque os principais atores de um lado e de outro querem isso. Porque, Ricardo, o próprio Hamas
divulgou uma nota dizendo que pelo menos 13 reféns teriam morrido em ataques de Israel. Então é uma situação muito complicada, fica cada vez mais difícil o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, cumprir o que ele disse que seria trazer os reféns de volta para o lado israelense. Agora, eu gostaria que você comentasse com a gente, nos explicasse o que são as munições de fósforo branco, porque uma entidade de direitos humanos denunciou Israel teria usado esse fósforo branco tanto na faixa de Gaza quanto no Líbano, e Israel nega. A princípio, né? Essa munição é proibida por tratados internacionais, ainda que os russos tenham usado munições semelhantes, não de fósforo branco, mas com um efeito semelhante lá na Ucrânia. Eles têm equipamentos semelhantes. Israel tem também equipamentos que são incendiários, mas que não são de fósforo branco. Esse tipo de acusação é sempre assimétrico, né? Quando um lado, no caso, o Hamas, os terroristas usam, é uma questão de defesa, é uma questão que está lutando contra a ocupação, que eles são vítimas e estão apenas se defendendo. Quando Israel usa desse mesmo tipo de armamento, desse mesmo tipo de explosivo contra o Hamas, é desproporcional. Isso depende muito da conveniência ideológica de quem está criticando. É sempre da mesma maneira. É o que eu chamo de humanitarismo de conveniência, né? Se é de um lado pode, do outro lado não pode. E é aquilo que eu falo, Kelly, infelizmente nós estamos lidando com radicais. Os dois lados se alimentam disso. Os dois lados procuraram. O engraçado é que esse ataque do Hamas, né, fortaleceu um governo que estava moribundo. Netanyahu estava com sérios problemas, inclusive dentro da aliança, porque ele buscava acordos para regularizar as relações diplomáticas com a Arábia Saudita, e ele, que queria fazer concessões, era minoria no próprio gabinete. Ele não conseguia fazer um acordo com a Arábia Saudita porque o gabinete não autorizava concessões que fossem, mesmo que fossem mínimas. E o Hamas dá um instrumento para ele, vamos dizer assim, endurecer e tentar destruir, pelo menos, grande parte da infraestrutura do Hamas. É uma coisa sem objetivo político, né? Se nós formos extrapolar um pouco essa conversa, quem é o maior beneficiado dessa história é o principal patrocinador dessa operação ofensiva, que é o Irã. O Irã tinha como principal interesse, de todas as formas, inviabilizar as negociações de Israel com as monarquias do Golfo e com outros estados árabes. E ele conseguiu, ele está conseguindo. Neste momento, há uma solidariedade em relação aos palestinos que, veja bem, não ultrapassa o segundo parágrafo de qualquer acordo. Veja agora, está amanhecendo, a tendência você vai ver, eles vão fazer ataques bem pontuais, ainda que isso à noite, em termos da tecnologia que Israel detém, seja diferente. Mas agora você pode usar armas menos sofisticadas. Essa que é a diferença. De qualquer forma, Ricardo, foi uma noite muito dura na faixa de Gaza, que foi bombardeada todo o tempo, a partir da meia-noite, com maior intensidade. Isso meia-noite lá na faixa de Gaza, aqui 18 horas pelo horário de Brasília. E dependendo do que a dimensão desse bombardeio, que amanhece neste momento lá na faixa de Gaza, como a gente vê nas imagens, dependendo do estrago, você acredita que pode motivar outros grupos como o Hezbollah a entrar de uma forma mais intensa nesse conflito, uma vez que o Hezbollah tem o maior poderio em relação ao Hamas e muitos especialistas dizem que ele também é financiado pelo Irã, assim como o Hamas? Excelente pergunta, você foi muito bem nisso, né? É uma questão que nós temos que observar aí os outros atores em volta. O que os Estados Unidos fizeram? Eles mandaram um porta-aviões. A gente chama de Carrier Strike Group, né? Um grupo de batalha de porta-aviões. Se você for olhar, tecnicamente, Israel não precisa disso. Mas é o que a gente chama de diplomacia naval.
a gente chama de mostrar a bandeira, né? É mostrar que Israel está, né? Israel está coberta pelo seu principal aliado, que são os Estados Unidos, né? Veja, os Estados Unidos não estão pensando em intervir. Por quê? Porque esse grupo de batalha, ele não tem uma unidade de fuzileiros expedicionários, né? Que seria, tem uma unidade de Nápoles, 2.000 homens prontinhos, né? Eles são, a gente chama de pronta resposta, né? Para atuar em qualquer lugar ali do Oriente, ali do Mediterrâneo, em questão de horas, mas eles não estão deslocados. Então, você mostra para o Hamas, para a Síria, né, para o Irã, né? Veja, lá em Sasebo tem um outro porta-aviões nuclear, lá do outro lado do mundo, lá no Pacífico. Você tem dentro, né, já lá no Golfo Pérsico, você tem um porta-helicópteros, que é um navio anfíbio, né, que tem tropas e que tem grande capacidade de ação. Você deslocou, os Estados Unidos deslocaram aviões, né, para os Emirados Árabes Unidos. Você tem a base no Catar, que recebeu reforços. Isso é para mostrar o quê? Mostrar apoio. Não quer dizer que os Estados Unidos, né, vão atacar o Irã, mas é para mostrar para a Síria, para o Hezbollah e para outros atores regionais que Israel não está sozinho. Israel terá apoio dos Estados Unidos. Existem especulações que o Queen Elizabeth, o porta-aviões inglês, né, essa semana acabam as manobras que eles estão participando no norte e que eles poderiam ser desdobrados, né, no Mediterrâneo. Existe também, é só lembrar, que a Marinha Grega está participando desses eventos. Existem também outras forças da OTAN estacionadas na Itália que foram colocadas de prontidão com o objetivo precípuo de apoiar, né, qualquer ação contra Israel. Aliás, existe uma série de declarações nesse sentido, que Israel não está sozinho, apesar de, nesses estados europeus, as comunidades islâmicas, o Irã faz muito bem isso, né? Usar esses grupos, né, essa militância islâmica que existe na Europa para fazer movimentos de apoio, ainda que elas não correspondam vamos dizer assim, a grande maioria da comunidade islâmica, que é composta de moderados. É por isso que eu chamo a atenção da questão do Irã, né? O Irã, ele está maximizando o seu poder e está conseguindo, com seus proxies, né, com seus aliados, sem usar muitos recursos, obter ganhos geopolíticos e estratégicos na região. Agora, Ricardo, a OTAN, e olha, você que acompanha a Record News, nós estamos ao vivo, numa cobertura especial. Essas são imagens deste momento, do amanhecer da faixa de Gaza. Lá são 6 horas e 22 minutos, aqui meia-noite e 22. Nós seguimos firmes nessa cobertura, porque foi uma noite muito dura, com a faixa de Gaza sendo bombardeada por Israel. Já que você citou a questão da OTAN, Ricardo, qual a possibilidade realmente de um apoio mais intensivo da OTAN, se é que isso pode acontecer de forma bélica? Bélica eu não acredito, mas em termos de logística já está acontecendo. Os Estados Unidos estão pegando os estoques da OTAN, que foram os primeiros estoques que estavam na Itália, nas bases que são da OTAN, mas que na verdade são bases americanas, já que 90% do equipamento é norte-americano. Foi daí que saíram as munições, mísseis, etc., que nós vimos chegar em Israel nos últimos dias. Foi dali. Então, nós estamos vendo muita logística da OTAN envolvida e nós temos notícias que, quando dá a chegada do porta-aviões, um porta-aviões, quando chega, ele leva muita coisa consigo, né? Ele tem muitas capacidades, inclusive de interferir, né, de fazer levantamento, sensoriamento remoto. E quando os Estados Unidos, quando um porta-aviões desse vai, ele leva junto o quê? E não só as escoltas, mas ele leva também um satélite que em cima
né? Ele leva drones, ele leva aviões, né? Ele leva todo um conjunto, não só para protegê-lo, como também para maximizar as suas possibilidades de ataque. Então, é uma arma extremamente poderosa que Israel não vai utilizar. Os americanos provavelmente não farão uma ação ofensiva, não vão empregar esses meios, mas é uma forma de dissuasão, né? Será que o Hamas vai pagar para ver, né? Ainda que Israel... Uma coisa só interessante, Kelly, nós estamos vendo, Israel não está usando o seu melhor. Só um detalhe, Israel ainda não está usando o seu melhor. Ele não está usando os caças F-35, né? As versões do mercado são as mais antigas. Então, ele ainda não está, e mesmo a mobilização, em torno de 300 mil, que seria, ali na melhor das hipóteses, em torno de 150 mil combatentes, essa mobilização não está sendo usada em Gaza, ela está sendo usada no norte, para justamente conter qualquer aventura do Hezbollah, da Síria, que tentem fazer alguma coisa ali. Nós podemos ver que a maior parte do deslocamento de blindados é em direção ao norte, justamente para quê? Para dissuadir o Hezbollah. E observe, o Hezbollah lançou um foguete, Israel foi destruir uma base. Israel lançou um ataque de morteiros, eles fizeram um ataque de aviação e acabaram com o aeroporto, né? A Síria provavelmente ajudou. Aeroportos sírios foram destruídos e foram tirados de ação. Ou seja, Israel está respondendo um tom acima para mostrar, olha, eu vou resolver isso aqui do meu jeito. Se vocês quiserem interferir, vocês vão perder muito. E a gente está vendo um amanhecer. Nessas próximas horas, nós provavelmente observamos a chegada de mais tropas de Israel nessa operação de cerco, para sufocar, né, não permitir que saia nenhum, não haja infiltração de militantes, de terroristas para dentro do território israelense. Ainda que, só para finalizar, desculpa até me alongar, nós temos notícias de que daquele primeiro dia, lá no dia 7, no dia 8, que eles invadiram, né, muitos dos militantes, muitos dos grupos de sabotagem conseguiram se infiltrar lá no território israelense. E são esses grupos que estão praticando emboscadas, sabotagens, atentados. É que, nesse momento, a cobertura jornalística em Israel é muito prejudicada. Existe uma censura enorme. Vocês devem estar com muita dificuldade de fazer imagens próprias. Vocês só recebem aquelas imagens que são autorizadas por Israel. E que faz parte desse tipo de guerra também, né? Porque se nós observarmos, o controle da informação no sentido de não dar ao inimigo qualquer vislumbre do efeito dos seus ataques dentro da população israelense. Até por isso, enviamos 2 correspondentes internacionais para que eles conseguissem, né, trazer as informações de quem está lá, em loco, né, atualizando. Nosso compromisso sempre com a informação e cobrir uma guerra sempre é desafiador demais, como você mencionou. Ricardo, muito obrigada pela sua análise. É sempre bom te ouvir para a gente entender o que pode acontecer daqui para frente. É um momento histórico, dramático e sempre é muito importante para a gente contar com a sua análise. Uma boa noite, até a próxima. Boa noite aos espectadores da Record. Gostaria de parabenizá-los pela cobertura. Vocês trazem vários analistas, visões diversas, que permitem que as pessoas formem um conhecimento, formem uma ideia melhor do que está acontecendo. Meus parabéns. E boa noite, um bom trabalho para você, Kelly, porque a noite será longa. Seguimos aqui ao vivo na Record News para todo o Brasil e também pela Record Internacional para mais de 150 países. Ricardo, muito obrigada, viu? Uma boa noite para você novamente.